Hoje nós vamos conversar sobre aquela que talvez dispute com a parábola do filho pródigo o título de parábola mais conhecida. O gênero das parábolas era chamado de machal no hebraico, e era um gênero muito mais amplo do que o que nós consideramos uma metáfora, uma história ilustrativa que servisse de exemplo para a vida. Machal era um gênero muito variado, e esse é um exemplo. Então, como a parábola está em 3 evangelhos, eu vou ler novamente, e nós vamos pegar só o trecho de Mateus Levi. Nós sabemos que Mateus era um publicano, um homem que tinha acesso à cultura, que tinha uma certa quantidade de bens materiais. Quando a gente lê o livro Boa Nova, a gente descobre uma transformação muito grande pela qual Mateus Levi passou. Ele achava à moda do seu tempo, de boa parte das pessoas que viviam no seu tempo, que somente pessoas saudáveis, pessoas belas, pessoas com condições financeiras, pessoas que não tivessem errado no passado, não tivessem opróbrio público, poderiam servir a Deus. Mas ele descobre num episódio que é registrado por Humberto de Campos, que todos podem servir a Deus, que nós servimos a Deus inicialmente, portas adentro do nosso coração, quando nós deixamos a semente do Evangelho brotar e fazemos o solo fértil, né? Então vamos lá, porque que a inspiração de Mateus Levi nos alcance. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Tem uma coisa essencial para entender esse pedaço da parábola. Ao tempo de Jesus, quando a gente lê o livro há 2000 anos, a gente sabe que a Galiléia era uma região muito úber, era uma região muito fértil, muito mais do que é hoje. A gente vive numa região tem bastante semiárido. Nós não estamos numa região, estamos no ecótoro, né? Entre o brejo de altitude e o semiárido. Então tem regiões de Campina Grande mais verdejantes, mas se a gente passar a praça do meio do mundo, vai ser difícil encontrar água que não seja salobra. Então a gente reconhece a importância do lago de Genezaré, o mar da Galileia. Era um lago grande de água doce, numa região cuja regra era a secura. Portanto, era o grande celeiro da região, abrigava muitos agricultores. Mas nos hábitos de cultivo da época, diferente de hoje em dia, você semeava a terra, eles semeavam a terra sem antes tê-la preparado. Porque esses dias eu viajei por Goiás. Quando você viaja no interior do estado, você vê aquelas extensões e extensões de plantação, cuja terra é muito preparada. O pH da terra é preparado para receber a semente. Não era assim que eles faziam. Então, eles colhiam, e aquela mesma terra que tinha sido pisoteada pelos animais, que tinha sido pisoteada pelos que iam colher, ela recebia a semente, né? Então é interessante, essa primeira que caiu, ela caiu no lugar que era pisado. Então a terra estava muito densa, e ela não brotou. A segunda, é interessante a gente pensar, né? Que ela caiu num lugar sem profundidade. Às vezes, o Evangelho chega ao nosso coração como essa semente, nós desenvolvemos sobre ele raciocínios. Nós conseguimos construir cultura intelectual do Evangelho, mas não há profundidade de experiência e sentimento que conferiria a essa cultura intelectual profundidade. Uma profundidade que gerasse uma quantidade de produção de paz pela boa nova do Evangelho, que nos permitisse armazenar em celeiros. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer aqui uma digressão. Vamos lá para a Torá, uma história que todo mundo conhece, a história do José do Egito. Vamos saltar a briga dele com os irmãos, que foi uma briga feia. Vamos pensar quando ele estava chegando a vizir do Egito, e como é que ele chegou a isso? Ele chegou porque ele sonhou. E ele falou com o faraó nos anos de prosperidade, nos anos de seca. Eu acho que essa metáfora aqui na Paraíba é plenamente compreendida. Nós temos períodos de seca e nós temos períodos de produção. O que a gente armazena aqui bastante é água.
Mas lá na antiguidade, quem tinha capacidade de armazenar muita coisa em celeiros, determinava a continuidade do reino, que podia alimentar a população quando vinha essa época de seca, já que não havia essa facilidade de deslocamento que nós temos hoje em dia, né? Qual seria a metáfora disso para a vida da gente? A metáfora disso é que a gente tem que armazenar fé nos celeiros do coração. Nós temos que tornar o solo fértil para a semente da boa nova, e aí, entre a semente e o fruto, você tem a árvore. Eu vou parar um pouquinho mais aqui para dar um exemplo. Muita gente deve ter estranhado por que eu vim com essa maçã aqui. Quem quiser, no final, seja servido, né? Eu estou falando da árvore, eu até pensei em trazer a árvore, só não cabia aqui, não passava na porta. Basicamente é o seguinte: se nós abrirmos aqui, nós teremos uma semente de maçã. Quantas macieiras há nessa semente de maçã? É possível a nós determinar? Então, assim, o Evangelho, a semente do Evangelho e o fruto são perfeitos. Se brotar, ele vai gerar o que é prometido, mas ele precisa de um solo fértil para que ele possa se desenvolver, para que a promessa da semente aconteça. Por isso, primeiro a semente, depois o broto, depois o grão, depois o fruto, né? Então, assim, há uma gradação para isso, para que o fruto seja gerado. A gente pode usar outras metáforas também para entender um pouco mais o que Jesus estava falando. Para além de falar com um povo que não arava a terra antes de jogar a semente, que está entendendo, que não acontece com a gente, né? Se a gente não explicar isso, a gente não entende a parábola. Para além disso, ele está dizendo o seguinte, né? A árvore gerada dessa semente é única, embora os frutos sejam variados. Qual é essa árvore? A árvore é a revelação, é a lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Mas Deus é um. Então, assim, se Socorro fala de manhã, se Socorro fala ao meio-dia, se Socorro fala à noite, é a mesma Socorro que fala. É um só, embora os dons sejam variados, as vozes sejam variadas, mas ele fala, né? E essa fala é esse fruto. Então você tem uma primeira revelação, que é da mesma árvore, você tem uma segunda revelação, que é da mesma árvore, e você tem uma terceira revelação, que é da mesma árvore, mas que formam um corpo só, né? Então todo o trabalho é de tornar o solo propício para que frutifique essa semente. Jesus usa variedades de metáforas, né? Vamos pensar agora no espinheiro. Então, uma semente caiu entre pedregulhos, a outra caiu entre espinheiros. O que são os espinheiros? A gente pode pensar, por exemplo, nas pessoas que nascem com uma determinada cultura religiosa cheia de dogmas. Então, os dogmas são aqueles espinheiros que cresceram em cima da semente. Que a semente, para crescer, ela precisa de chuva, ela precisa do sol. Mas quando a gente tem muita coisa na cabeça da gente, a gente não ouve a Deus. Quando nós estamos muito cheios de tradição, muito cheios de preconceitos, a gente não consegue fazer o silêncio do coração com o sentimento necessário para criar a fertilidade do solo. E a gente cria esses espinheiros que sufocam, que criam sombra, né? Então, assim, nem todo o coração está preparado para a semente do Evangelho. Agora, uma lição importante da parábola: o Senhor planta a si mesmo. Deus não usa a força, Deus usa o tempo. Certamente, quando a gente vê uma pessoa equivocada, a gente tem pressa de transformar a pessoa, se esquecendo de que nós mesmos temos muitos aspectos do nosso coração a serem transformados. É certo, por exemplo, hoje, que você não tem espíritas favoráveis à pena de morte, que o espírita entende que a lei é regenerativa, que ela não é uma lei punitiva. Isso é traço básico do Livro dos Espíritos, mas é além disso. Eu não estou pensando em alguém que colabore com um processo de pena de morte, ou que vote numa lei para isso. Não, Jesus não fala de exterioridades e de formalidades. Nós não faremos isso, mas como nós estamos sentindo?
quando a gente ouve uma notícia ruim sobre um criminoso, com que atitude a gente visita o presídio? Com que atitude a gente encara quem errou? Então, essa atitude, esse exemplo, que é só um, é um solo no qual a semente do Evangelho caiu. Porque tem gente que, quando vê o erro, já pensa em violência. A violência é o espinheiro. Sabe o Império Persa? Nabucodonosor, como é que ele pensava em vencer os gregos? Com guerra. Sabe os romanos como é que conquistaram a Palestina? Com guerra. Certa vez os judeus perguntaram a Jesus: e o dia que nós tomarmos Roma? E ele disse: os romanos são conquistadores, conquistá-los não os fariam diferente deles. Porque Jesus sabia que o solo fértil está na alma dos perdedores com mais frequência. Porque os ganhadores da terra, os vitoriosos, geralmente não se lembram de Deus. É na hora que a gente está atravessando a decepção, na hora que a gente recebeu a ingratidão, sabe aquele capítulo do Evangelho, subcapítulo, na verdade, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu acho aquela reflexão fantástica, que começa assim: aquele que suportou a doença e a dificuldade material com coragem, sucumbe diante da ingratidão dos seres queridos. Isso é uma verdade, porque não há um ser só na terra que não ame, e para quem a resposta desse amor seja importante. Para todos os seres viventes, quando você ama, você cuida, e cuidando você quer uma resposta. E a gente vai aprender com Deus a ter paciência, porque a resposta não vem na hora que a gente quer. Isso é uma sabedoria agrícola, porque a gente planta a semente, assim como Deus faz, e tem que esperar que um dia ela brote. O conhecimento biológico mais moderno nos mostra que há sementes que demoram anos para brotar. Há tipos de bambu que eles ficam anos e anos sem aparecer. É uma metáfora que a gente pode usar aqui, né? É interessante, durante um tempo da minha vida, que assim, os desafios, é assim comigo e é assim com todo mundo, da vida da gente, eles acontecem em blocos, que a vida vai se mostrando aos poucos, como se fosse assim um pergaminho, que ele vai sendo aberto devagarinho, né? Então, tem um ano que é suicídio, eu começo a atender muita gente com suicídio. Tem um ano que é alguma doença, tem um ano que são dificuldades econômicas, até lá no atendimento da mediunidade no Lar dos Idosos de Cajazeiras, aqui na Seja, na cidade, as pessoas que a gente vai rezar, vai dar passe, né? E é interessante, uma amiga minha me pedia para orar para a irmã dela, porque a irmã estava com ideia fixa de suicídio. Nós sabemos que a ideia fixa de suicídio geralmente é muito recorrente em pessoas que tiraram a própria vida em vidas sucessivas, e aquilo cria uma tendência, né? Tem gente que fazia propaganda política nos estados nazifascistas. Você encarna, fica sendo perturbado pela própria propaganda que fez, porque tudo que você mentaliza com frequência, tem medo de uma coisa, você concretiza aquilo. A mente tranquila não é a mente desobrigada, irresponsável. A mente tranquila é aquela que está tranquila para fazer o necessário. A não violência não é um estado de passividade. Isso seria uma incompreensão profunda do Evangelho. É uma atitude que consegue entender, por exemplo, que está escrito no livro Boa Nova, fala de Jesus: o perdão não exclui a vigilância. Então, não existe, eu quero chegar aí, estado da alma que nos desobrigue de discernimento. Não existe um lugar, um tempo, em que você possa deixar de ser a sentinela do seu castelo, o guarda da sua muralha, o cuidador da sua lavoura, que se você descuida dela um pouco, se você descuidar dela um pouco, vem a praga. Educação de criança é assim. Não dá para estar ausente demais. Porque assim, quando chega em casa, hoje eu ouvi isso na escola, e aí que você está ensinando o Evangelho, né? Espírita, assim, faz culto do Evangelho no lar, faz prece antes da comida, ensina a agradecer. Isso tem efeitos no solo do coração da criança, né? A criança, por exemplo, para de reclamar de comida, começa a agradecer pela vida. Isso é um efeito da educação espírita. Essa minha amiga pediu para rezar para essa amiga dela, para essa irmã dela que estava pensando em suicídio.
E eu comecei a rezar pela irmã dela, me ofereci para dar passe, eu posso visitar, a gente faz um evangelho com um grupo lá na sua casa, né? Pensei em levar o grupo da Seja, que é o nosso grupo lá, mas antes disso ela própria se matou. A semente que foi plantada no coração dessa minha amiga não se perdeu. Ela tinha muitas outras opções. Quando eu falo disso, para a gente exemplificar, eu me lembro de um livro da Lavra Mediúnica do Francisco Cândido Xavier, chamado Estante da Alma, capítulo 2, logo ao abrir o livro, né, conta a história de uma suicida, é Humberto de Campos, instado por alguém, um amigo encarnado, que pede a ele que ele entreviste uma suicida. E ele vai ao mundo espiritual e conversa com uma moça que desencarnou aos 31 anos em São Paulo, né? E ele pergunta, como você se sentiu logo após? Ela diz, olha, eu não conseguia me mexer e vi o desespero do marido e do meu filho de 5 anos próximo a mim. Na sequência, o carro me levou para o necrotério e eu tentava me distanciar do corpo, mas me sentia presa a ele com uma corda grossa. E os solavancos do carro eram todos sentidos, de forma que a minha dor se intensificava nas vísceras pelo veneno que eu havia tomado. E quando eu cheguei ao necrotério, senti uma vergonha muito grande, que me senti despida. Então, abriram o meu ventre sem nenhum respeito e uma dor horrível me alcançou. Logo após, me lavaram com água muito fria. E depois ele pergunta, e você acompanhou o seu próprio velório? E ela fala, com o horror que você imagina. Logo após, fui conduzido e enterrado, mas não conseguia, de forma alguma, me separar do corpo. Então, ao cabo de 6 anos seguidos, eu sofri a decomposição cadavérica. Então, ele perguntaram, você não orava? Aí, essa resposta é muito importante. Ela diz assim, eu orava, mas a prece teria adiantado mais antes do suicídio. E depois do suicídio, eu não tinha paz suficiente no coração para que a minha prece tivesse o efeito necessário. Então, a prece realizada com desespero, a prece cheia de culpa, não consegue a sintonia necessária, né? A prece, portanto, é um solo para o crescimento de uma semente. Justamente nesses momentos de desespero, que são os nossos, nós não sabemos as dificuldades que nós atravessaremos ao longo da vida, precisaremos da serenidade necessária para oferecer o solo fértil, para que Deus nos auxilie, porque ali estavam os parentes, ali estava o desesperado espírito protetor, que tentou evitar aquilo ao máximo, né? Mas ela não conseguia ver. Ao cabo de 6 anos, porque a energia vital foi se desgastando, porque ela tinha muita energia vital para ser jovem, interrompeu antes, né? Aí ela fica de pé diante do túmulo e consegue, com 6 anos, quando ela fica de pé, uma série de espíritos perversos a cercam. Dizem que ela errou, passam a julgá-la e a levam para um calabouço, onde ela foi ser viciada sexualmente. Os detalhes são impressionantes, né? Mas, um dia, quando o orgulho caiu, ela se recordou das preces que fazia com a mãe na infância. Então, aquela semente que parecia morta, como as plantas do semiárido, como a caatinga, caiu uma chuvinha, vocês já viram caatinga? Ela fica verde de novo. Então, nesse momento, veio o auxílio espiritual. Ela foi para a colônia espiritual, para o hospital, lá foi ajudada. Geralmente o espírito, assim, ele sente como se o corpo fosse um fantasma a perturbá-lo. E eles vão trabalhando mentalmente, psicólogos espirituais, preces, né? Às vezes preces encarnados também, que ajudam muito. Mas o que ela faz? Ela faz o que todo mundo tenta fazer, né? Saudades da família. Saldanha no livro Memórias de um Suicida. André Luiz. Lá. E é normal, né? Você não sentiria, não? Eu sentiria. É a coisa mais natural do mundo. Aí entra a sabedoria. Aí eu vou voltar para a metáfora do celeiro, né? Quando você tem fé no seu celeiro, por que eu estou falando de fé? Uma parte da fé, vamos pegar o significado da palavra fé, né? 3 línguas. Emuná do hebraico é saber, mas é também fidelidade. Fides é de onde vem a palavra fidelidade. Latim. Saber e ser fiel. Né? E tem pistes, que é também saber e ser fiel. Então, o primeiro aspecto, a gente se lembra muito dele. A gente estuda, ou pelo menos deveria. O segundo aspecto é uma fidelidade àquilo que a gente estuda. Ambos são, na metáfora que eu puxei aqui do José do Egito, lembra? Que ele mandou o faraó
juntar no celeiro, você junta fé para atravessar a doença. Você junta a certeza da imortalidade para lidar com a própria desencarnação. Lógico, desencarnação de surpresa é um susto. A pessoa que desencarnou num acidente de trânsito, ele é auxiliado, mas fica perturbado, às vezes entra num estado de sonolento, né? Agora, quem suicida, o estado é um estado autocolocado de perturbação. Porque, vamos pensar o seguinte, se você cortar o seu dedo aqui e passar o tempo da reimplantação, você pode ir para o maior centro cirúrgico da face da Terra, o médico vai querer todo o seu bem, mas até o fim da sua encarnação, meu amigo, eu lamento, você vai ficar sem o seu dedo. Então, há coisas que nós fazemos que por um tempo, vamos guardar essa expressão, por um tempo a gente tem que esperar, para que novamente a gente possa plantar. Quando a gente erra, a atitude é de humildade. Vamos lembrar aqui agora, né? Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, se encontra com Jesus. Vamos lembrar do livro Paulo e Estevão. Vocês não ficaram com raiva dele na hora que ele mata o irmão da Abigail, ele conduz a execução por apedrejamento, é o noivo da moça, né? É o irmão da moça, ele é noivo, e não perdoa o rapaz e termina o relacionamento na hora. A moça foge, adoece, né? Ele fez isso tudo. Ele tirou a vida de filhos de muitas famílias, destruiu outras, teve gente que fugiu para o deserto. Ele fez a miséria, mas ele tinha um coração absolutamente sincero. Eu quero destacar isso. Saulo era um homem da lei, ele acreditava sinceramente estar servindo a Deus. Porque há estados piores, é quando a gente é hipócrita. É quando a gente finge não fazer, mas ele não fazia, ele não reconhecia porque o coração dele ainda não estava preparado, o solo não estava preparado. Mas eu quero destacar outra coisa, quando ele cai do cavalo e vê aquela luz que brilha mais do que o sol, abre-se aquele portal de luz, então Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe o que ele responde? Ah, Senhor, me perdoe. Não. Começa a chorar, eu vou me matar. Não é nada disso que Saulo faz. O que queres que eu faça? Ele está cego, Jesus vai mandá-lo de encontro ao homem que ele quer matar ou prender, Ananias, que é quem vai curá-lo, que o método de Jesus é colocar quem te matou como seu filho, para que vocês trabalhem juntos. Mais tarde, Estevão, vai ser associado ao trabalho do renovado Paulo. Ananias, que ele ia atacar, é chamado a curá-lo. Quando Jesus fala com Ananias, fica, Senhor, tem certeza? É aquele que veio aqui me perseguir? Eu tenho que ir de encontro a ele, então eu vou. Se for para ele me matar, o Senhor está mandando, eu vou, né? Ele chega lá, está um Saulo humilde, cego, se ajoelha humildemente para que ele o cure, e ele dê instruções, porque Jesus diz para ele assim, vai para Damasco, entra na cidade, olha que importância dessa palavra, e espera novas instruções, né? Então, assim, essa fidelidade é isso. Vou lembrar um outro episódio aqui, antes de voltar à moça do suicídio. Certa vez, um grande amigo já falecido, chamado Arnaldo Rocha, é o noivo da Meimei. Muitos já devem ter ouvido falar dele, né? Dirigia uma reunião mediúnica às terças-feiras da União Espírita Mineira. Eu visitei o grupo agora esses dias, que em julho eu sempre vou para o meu estado natal. E aí a gente se recordava disso, se recordou dessa história. O Chico Xavier, quando ainda morava em Pedro Leopoldo, só atendia de pé. Isso durou uns 3, 4 anos, até que o Arnaldo foi indiscreto e perguntou, Chico, você fica 5 horas atendendo as pessoas de pé. Eu não aguentaria, por que você fica assim? E ele disse, olha, eu estou de pé assim, porque eu estou com um caroço do lado esquerdo da barriga. Agora eu vou traduzir isso aqui no linguagem do interior de Minas, sabe? Ele estava com um caroço no testículo, a famosa quebradura, a hérnia. E o médico mandou operar, mas o Emmanuel disse que não. O Emmanuel me mandou esperar. Aí se passaram mais 2, 3 anos, até que o Chico sentou. Então, começou a atender as pessoas sentadas. O Arnaldo foi, você operou, Chico? Operei. O Emmanuel deixou. Por que você estava de pé daquele jeito e não podia operar, né? Não, que ele disse que em várias vidas eu me perdi, eu me desviei pela sexualidade. E a permanência desse caroço ainda era uma forma de eu me curar. Mas eu queria destacar aqui um pedaço dessa fala, sabe? Porque em época muito próxima, o Valdo Vieira, numa viagem aos Estados Unidos, desertou do trabalho mediúnico.
conheceu uma loura muito bonita nos Estados Unidos, viajou para o Japão, sumiu. O Chico tinha todas as esperanças nele. Foi uma decepção para o Chico enorme, né? Então, se fosse eu, você, o que a gente diria para o Emmanuel? Eu tô com esse negócio aqui por causa de sexualidade, eu que sou disciplinado, e o Valdo Vieira? Por que não está acontecendo nada com ele? Eu vou puxar aqui um pedaço do Evangelho para a gente ter a analogia perfeita. Sabe o Evangelho de João? Na hora que Jesus já morreu, os discípulos estão no mar, eles vêm, Jesus está na praia, faz um peixinho para eles. Lembra disso? As aparições de Jesus póstumas, né? Aí ele chama o João e o Pedro para conversar em particular. Aí é subentendido no Evangelho que o Pedro fica sabendo, aquela hora que ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, ele coloca o Pedro numa situação extrema, né? Ele pergunta se ele ama verdadeiramente, mas tem um trecho aí que lembra esse trecho do Chico Xavier. É quando o Pedro fica sabendo que o João vai viver muito, e que ele vai desencarnar e não vai ser de uma forma agradável. Que quando ele era criança, era jovem, ele andava para todo lugar que ele queria. A metáfora de Jesus é assim: vai ter um dia que vão amarrar suas mãos. É quase dizendo, você vai ser crucificado, né? E nem disse o detalhe, vai ser de cabeça para baixo. E quando ele fica sabendo disso, né? Ele certamente diz a Jesus: por quê, né? E ele diz: se convém que ele fique, o João, até que eu venha, que tens tu com isso? Vai e cumpre a tua parte, né? Isso é fidelidade, que você pode conhecer, mas você pode ficar disputando com Deus. Uma das formas de ser esse solo infértil, a gente ficar achando que a gente sabe o que é melhor do que o que Deus está fazendo. Vocês acham sinceramente que a gente consegue dizer alguma coisa para Deus? Deus nos dá uma liberdade de ação e nos dá uma carta de conduta, mas tem hora que Deus diz para a gente não. Eu acho que ninguém aqui tem dúvida disso, né? Porque uma coisa assim, uma coisa é o concurso que você não estudou e você foi fazer. A culpa é sua, não passou, né? Eu estou falando daquele concurso, eu conheço uma pessoa assim, viu? Ela foi fazer o concurso, ela tinha estudado, ela atravessou a rua, a moto pegou, quebrou as duas pernas. Não foi fazer o concurso, né? Então tem coisas que não dependem da vontade da gente, é um não divino, sempre tem uma razão. Que a gente agradece muito quando a gente tem benefícios que parecem bons para o nível nexo do tempo que a gente vive, das ilusões que nos alimentam, né? Por isso que o comentário diz que a semente até brotou, mas o século, as coisas da terra, a gente lembra, né, da parábola do festim das bodas. O chamado foi feito, mas os homens estavam cuidando, um da sua casa de campo, outro da sua lavoura, que eles não deram prioridade ao chamado, eles não deram um solo fértil para esse chamado e para essa percepção. Por isso Jesus termina dizendo: ouça quem tem ouvidos de ouvir, que nem todo mundo está com o ouvido preparado, não está com o solo perfeito para ouvir, né? Se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, a consciência não é um chip pronto e acabado. Ela é algo que vai se aprimorando, se tornando mais sensível ao longo da experiência histórica do Espírito, que é imortal. Então, toda vez que você passar uma dificuldade, como é que você vai criar o solo fértil para a semente do Evangelho te consolar? Porque o Espiritismo não tira provação de ninguém. O Espiritismo tira a raiva e a revolta. Ele não tira provação de ninguém. Lamento informar de quem se ilude, né? A sua ação no bem minimizará muita coisa, mas há as lições necessárias. Quando isso acontecer, meça o que você está atravessando pelo método da imortalidade. Então, aquela dificuldade que você está atravessando vai parecer pequena. Você costuma se pensar como alguém que desencarnará em breve? Todo mundo aqui que tem experiência, eu tenho experiência mediúnica desde os meus 18 anos. É a coisa que os espíritos mais me dizem. Nós achávamos que ficaríamos mais tempo encarnados. Eu me enganei sobre o tempo de duração da minha encarnação. Isso é muito fácil. Meus alunos de doutorado e mestrado dizem: professor, semana que vem o texto está aqui. Está nada. Eu já dou uma risada, né? Daqui a 3 meses está aqui pedindo ajuda. Porque a gente tem mais experiência, a gente sabe o que a pessoa não vai dar conta. É por isso que quando você vai encarnar, né, a espiritualidade, ela investe dentro das suas possibilidades, mas tem uma coisa. Sabe aquela metáfora do Senhor que dá e um enterra e o outro desenvolve? Qual a expressão? Vou pegar outra metáfora aqui
agrícola, né? O Senhor, eu fiquei temeroso que o Senhor busca colher onde não foi plantado. Quem tem que plantar? A gente. A gente tem que fazer render. A gente tem que multiplicar. Então, quando for a ação da gente, a gente tem que agir. Tem que usar o poder da única coisa que é da gente, que é a boa vontade. Evangelho segundo o Espiritismo, aquela baronesa francesa que é descrita, que ela pega víveres e leva para auxiliar as mães cujos pais estão presos, estão no hospital doentes, né? Aí ela tem uma filhinha, e ela ensina a filhinha a costurar, para que ela dê algo de si. Ora, vamos refletir sobre isso de forma mais ampla, né? O que é da gente? Esse corpo aqui não é meu, a esposa não é minha, é de Deus. A oportunidade que eu tive de estudar, o dinheiro que eu ganho fruto do meu trabalho, é oportunidade divina, porque muita gente tinha capacidade e não teve acesso. O que eu tenho de meu, gente? A boa vontade. Por isso que a paz na terra é aos homens de boa vontade. A boa vontade é o solo fértil. Em qualquer estágio evolutivo em que estejamos, a boa vontade potencializa as nossas ações. Num estado, por exemplo, de desarmonia encarnatória, em que você recebe na família um inimigo de 3, 4 encarnações para que se reconcilie. Se há 70% de herança negativa, Deus envolve e investe 100% nos 30% que restam, buscando colher onde não foi plantado. Quer dizer, você tem que plantar, você tem que fazer render, você tem que levar a potencialidade ao máximo. Será que ele esperava que eu auxiliasse? Esperava. Pulando das portas do suicídio, será que Deus está esperando que eu ligue? Espera. Tem um dito de Hilel, sabe quem foi o Hilel? Foi o avô do Gamaliel, do livro Paulo e Estevão, o Gamaliel do julgamento de Estevão, o mestre do Saulo de Tarso, né? Ele tem uma fala dele fantástica para pensar isso. Ele diz assim: se não eu, quem? Vamos supor o seguinte: eu estou saindo, isso é cristianismo puro, eu estou saindo daqui agora, tem um senhor do lado de fora, não é o caso de Campina Grande, aqui não faz esse frio assim, né? Lisboa, que eu estou indo todo ano numa missão lá, tem um dia que eu saí, estava 3 graus negativos, o que lá também é raro. E tinha um senhor pelado na rua, eu vi que ele foi recolhido. Mas suponhamos que você sai aqui, tem um senhor de 90 anos, eu vi isso acontecer em Belo Horizonte tanto quando eu morava lá, década de 80, 90, isso era muito frequente. A pessoa morria de frio na rua, né? Então você sai daqui, a pessoa está na rua, você pensa assim: nossa, essa prefeitura de Campina Grande é um problema sério, não auxiliou esse rapaz, né? Aí você liga para a prefeitura, liga para os bombeiros, você liga para os bombeiros: não, hoje à noite a gente não pode não está de plantão não. Não tem um abrigo de idosos. E aí, quem tem que fazer? No outro dia, quando você passar e ele estiver morto, você vai pensar: esse Estado foi culpado dessa morte, não é você. Você é o samaritano, você estava passando. Oferecendo o quê? A boa vontade do coração. Você vê alguém assaltado, você vê alguém triste, eu posso te ajudar em alguma coisa? Às vezes é interessante quando a pessoa começa na tarefa do centro espírita na mocidade. A pessoa é tímida. Eu vou falar, a pessoa vai pensar o quê? Mas você vence aquilo. Posso te ajudar em alguma coisa? Posso te dar um passe? Eu estou aprendendo a dar passe, eu posso te dar um passe? Posso ler o Evangelho, que eu também não tenho capacidade, mas juntos a gente vai conseguir a sintonia, né? Esse é o solo da boa vontade, que ele permite vencer as dificuldades e atravessar a dureza, vencer os espinhos, que, vamos pensar, toda a planta só cresce porque vence a gravidade. Se ela não vencer a gravidade, então assim, o espinho não são empecilhos quando o coração deseja. É Jesus, né? Está na Galileia, está atravessando, né? E vem um centurião romano, mostra uma fé extraordinária: dizei uma só palavra, não sou digno que entres na minha morada, mas dizei uma só palavra. Nem em toda Israel não vi uma fé como essa. A mulher dos pedacinhos de pão dos cachorrinhos, que Jesus também surpreende. Por que é possível surpreender o mestre? Porque o mestre te dá uma margem de livre-arbítrio, né? O Judas não surpreendeu, estava dentro das possibilidades do Judas, mas até o último momento Jesus espera que essa semente brote. Emmanuel comenta um versículo em que ele diz assim, é a última palavra de Jesus para Judas: amigo, aqui vieste. Ele está falando disso desde a ceia, da traição, que colocar a mão comigo aqui vai virar o calcanhar contra mim, que é o símbolo judaico para a traição, né? Virar o calcanhar, desrespeito.
mas ele pergunta, como se não soubesse, amigo aqui vieste, que até a última hora ele tinha chance de não ser o motivo de escândalo. Tem uma expressão no interior do Nordeste que é brinquedo do cão, né? Você tem a oportunidade de não ser, a causalidade vem, mas que eu não seja o veículo dela. Você está passando por alguém, você entrou no bar, vamos entrar na vida concreta, alguém passou a mão na sua mulher, aí essa pessoa tem uma causalidade com você, você tem ali alguma probabilidade de responder e fazer essa pessoa desencarnar, mas o solo do seu coração já brotou o Evangelho. O que é o espinheiro? O espinheiro é a cultura masculina da honra, do orgulho, né? Mas o Evangelho cresceu e venceu. Tem uma história, quem conhece aqui o Morro Alto? Meu amigo de Araxá, Aloysio Elias, ele tem uma história inspirada por diversos espíritos, mas eu desconfio muito do espírito João Guimarães Rosa, foi apresentada num dos seminários do Ser, chamada Morro Alto, e conta a história de uma árvore chamada Figueira Mata-Pau, que ela nascia dentro de um espinheiro, como uma espécie de parasita, e aos poucos ela ia prevalecendo sobre o espinheiro. E é uma árvore grande, frondosa, sem espinhos, sem agressividade. Então é assim, né? Quando o Evangelho entra na vida da gente, Deus vai pronunciando retidões em tudo aquilo que era torto. Vai tirando os espinhos, que são expressões ainda da agressividade da rosa, e a gente vai conseguindo exalar o perfume da evolução. Para isso, a gente tem que se desiludir desses brinquedos que a gente lida com eles, necessários à vida. A casa que você fica animado para construir, o carro novo que você pensou em comprar, o concurso que você passou, a exaltação da sua vaidade com pessoas que te admiram, né? São brinquedos para dar graça, para aquela experiência. Sabe brinquedo de criança? Por quanto tempo você se iludiu com a boneca, com um carrinho? Quanto tempo aquilo foi o objetivo da sua vida? Isso é encarnação na Terra. Para que a gente experimente, Deus dá uma porção de brinquedos para a gente ficar aqui brincando. Mas um dia a gente tem que sair. E saindo a gente vai responder por responsabilidades, né? De como a gente geriu esses brinquedos. É brinquedo por quê? Porque é temporário, é por um tempo. A tristeza é por um tempo, a cegueira é por um tempo, a doença é por um tempo. Nada dura para sempre, né? A compreensão do Evangelho é assim, ele consola relativizando as experiências de sofrimento da Terra e não afastando-as. É possível minimizá-las? É. Assim como foi possível a mulher dos pedaços de pão do cachorrinho surpreender Jesus, pedir por luz, pela água da luz espiritual, né? Que nem a mulher lá às portas dessa cidade de Siquém, ou Sicar, no Evangelho de João, conseguiu pedir, ela não sabia ainda, né? Mas ela só pede depois, ela começa a desconfiar de quem ele é. Essa mulher que era estrangeira, ela faz o dolor, ela consegue sintonia, direta, porque a sintonia é o sentimento do coração. Você pode nascer judeu, ter uma educação de Torá, você pode nascer espírita, mas o seu coração, o solo do seu coração não está preparado. Aí a pessoa é aquele espírita intelectual, né? O que é bom, viu, gente? Ninguém vai dizer que isso é ruim. O primeiro passo é realmente conheça as obras da codificação, faça o estudo como você faz de um livro de faculdade, anote, faça fichamento, né? Mas saiba que um dia aquilo vai atuar no seu coração de outra forma, não é esse conhecimento intelectual. Vai haver um momento que você vai receber a notícia de uma doença incurável. Vai haver um momento que você vai ir, você estava tranquilo, você tinha como pagar, e você vai saber que você entrou na bancarrota. Igual o Saldanha, lá do livro Memórias do Suicida, produtor de vinho na ribeira do Rio Douro, na cidade do Porto, em Portugal. Jogou, que aí a culpa influencia demais, e quem fica na culpa, a culpa é um lugar que a gente atravessa, compreende e vai embora. Vamos lembrar do Saulo de Tarso. Caiu, eu estava totalmente equivocado, Senhor, mas o que queres que eu faça? Porque o Senhor não quer as nossas lágrimas inúteis, para além daquele momento em que é necessário chorar. Ele quer que a gente haja para retificar. O que queres que eu faça? E aí vem o esforço dele. O sacrifício dele no altar é esperar. Vai para Damasco e as instruções virão, né? Então tem hora, para todo médium, você está atravessando uma situação muito difícil. Você faz a prece e ele diz, vai para Damasco que as instruções virão. O solo em que a semente vai brotar, permite a semente, ele é o solo da paciência, porque ele tem fidelidade. Se a gente não tiver fidelidade a Deus, a gente não compreende a fidelidade dele para conosco.
que Deus é infalível. Não tem nada que Deus faça que seja errado, não seja melhor para você, né? É importante que a gente não se sabote, isso é muito importante, e que a gente não seja veículo de sabotagem dos outros, porque nós somos concatenados, nós somos ligados a muitos outros corações. Então é importante que a gente seja veículo do bem, e para isso a boa vontade. A boa vontade, é importante isso, não nos impedirá de errar, viu? Só que o erro da evolução é diferente do erro com dolo. Sabe o conceito jurídico de dolo? É o mesmo indulto, é muito maior, do homicídio culposo. Não há intenção de matar, né? Então, assim, é impossível, ao evoluir, não errar. Sabe a Alcione, lá do livro Renúncia? Quando ela vem à Terra, o guia dela está muito preocupado. Alcione, né? Ó, tem gente que vai, por razões assim do coração, e lá se enrola e não volta tão cedo mais. Porque se a gente não for Cristo, está lá o São Luís dizendo isso na Revista Espírita, né? Só o Cristo nasce na Terra e não erra. Vive a experiência da humanidade sem errar. Todo o resto erra. Então, assim, a boa vontade é tudo que Jesus espera de nós. É o nosso coração, né? Como solo fértil para a compreensão do Evangelho. Então, para isso, a gente tem que saber o que, para a gente fechar, qual o foco. Quando você pega o livro Entre a Terra e o Céu, o mentor Clarencio, do nosso lar, tem uma conversa muito interessante sobre o desejo. Ele diz, todo ser, ele tem um desejo central do coração. Então tem gente que é assim, eu quero ser bonito, outro, eu quero ser inteligente, outro, eu quero ser rico, né? Isso exala, que a pessoa luta por aquilo, se apega àquilo, né? E poucos de nós construímos, eu quero evoluir, eu quero compreender o Evangelho. E o Emmanuel fala disso assim, poucos buscam o que é de Jesus. A gente fica buscando o que é da gente. A gente é cheio de razões, cheio de vontades, né? O que é do Cristo? O que o Cristo deseja de nós? Esse é o solo fértil. O Lao Tzu, o grande sábio chinês, ele dizia que a flauta vazia, ela consegue ser soprada pelo Tao. Você pode pensar na nossa linguagem aqui, pela divindade, né? Se ela está cheia, você não consegue. Por isso que, às vezes, a melhor palestra, o melhor trabalho no centro espírita, o melhor passo é quando você está cheio de problema. Já notou isso? Você está lotado de problema na sua vida, sua mente se cala. Porque a mente, sabe o samurai que ele ia para o combate? O que é o esforço dele? Eu não vou pensar que sou maior do que o oponente, nem vou pensar que sou menor do que o oponente. Eu vou estar com a mente tranquila, porque eu vou usar a plenitude das minhas forças, né? A boa vontade para o Senhor é assim. O Senhor não te pede para ser bonito, o Senhor não te pede para ser rico. O Senhor não está te perguntando sobre o seu casamento. O Senhor não está te perguntando se você está saudável. Ele quer a sua boa vontade, com o que você pode fazer nos limites das suas possibilidades. Deus não disputa com as vaidades humanas. Ele não quer um ativismo externo de quantidades de coisas feitas. Ele quer a realização interna antes da externa, porque esse é o solo fértil. Porque tem semente que brota, fica bonita, né? Para a gente fechar, eu vou lembrar uma outra metáfora de Jesus. Foi uma lição que eu recebi recentemente. A parábola da figueira que secou tem um aspecto que pouca gente percebe. Jesus vai à figueira, né? A figueira está mostrando floração, o que não é comum para a época, mas não está na época de frutificar. Mas Jesus pede dela que ela frutifique. Exigente, né? Que se ela está mostrando floração, você tem um orador brilhante, grande estudioso da doutrina espírita. O que ele tem feito pelas pessoas? Não está florescendo? Não está com folha? Aí ele vai dizer, não é a estação, não chegou na minha estação ainda. Quem tem boa vontade não espera a estação. Sim, Senhor. Saulo, que rapidamente se transformaria em Paulo, que queres que eu faça, né? Eu tive essa inspiração porque eu estava num jantar, aquele jantar que a pessoa serve vinho, você comeu um pouquinho mais, comida mineira, né? Está lá na casa da pessoa, pensa, vou sair daqui, vou pegar um táxi e vou dormir, né? Aí chega uma pessoa precisando de passe, e uma porção de gente vai te dizer na formalidade, né? Não dá passe não, que você comeu, você está com sono, você está cansado, né? Não, Chico Xavier daria o passe, experiência pessoal, seu Honório daria o passe.
Você não espera a estação. Porque se você ficar muito cheio de formalidades, lógico, quando você pode planejar, você planeja, você disciplina, você come menos para ir para a mediúnica, né? Mas se você tiver a oportunidade, eu estou dirigindo daqui para a minha casa, tem uma criança machucada no meio da rua. Não, mas esse não é o meu horário, se eu sou médico. Eu não estou no meu plantão, eu não vou atender, não. Né? Então, assim, nos contam os evangelhos que Jesus estava almoçando, abriram o telhado e desceram com um paralítico para que ele atendesse. E Jesus não se negou. Então, assim, quem busca o Senhor, quem busca ser o solo fértil, não deve buscar facilidades, nem um horário mais propício. Olha, eu estou estudando, mas não entendi a doutrina, eu vou começar a trabalhar só daqui a um tempo. Só quando as coisas estiverem melhores, que eu estou muito apertado ainda, né? Certa vez, quando me mudei para Campina Grande, eu trabalho com mediunidade e cura já há algum tempo. E eu passei algumas dificuldades na vida do estabelecimento aqui, né? E na época eu parei de trabalhar com a mediunidade uma coisa de 2 anos e meio. Quando eu fui à primeira reunião mediúnica em Cajazeiras, os espíritos, a primeira coisa que eles me disseram: olha, nós estamos te preparando para um trabalho intenso, que afinal de contas você parou por 2 anos e meio. E eu tinha uma série de razões do meu ego, da minha infantilidade, para apresentar para eles por que eu tinha parado, né? Mas caiu a ficha assim na hora. A gente trabalha, o problema pessoal é uma coisa, o trabalho é outra. A espiritualidade espera que a gente trabalhe, porque a solução está no trabalho, a sua cura está no trabalho. Não aquele trabalho cinematográfico, não. Não é o trabalho do Divaldo Franco de uma hora para outra, é o trabalho que você pode oferecer do seu coração e da boa vontade, que é o solo propício para aquela semente que é uma para cada um, aquela que foi plantada no seu solo, para que ela floresça, dê frutos. Você seja uma árvore, e toda árvore dá frutos, que a árvore que floresce e não dá frutos, não cumpre a sua função, e secará. Que Jesus nos abençoe.